Conta um pouquinho para esse pessoal que tanto você também valoriza, Sim. que é o pilar número 1, os instaladores. Conta um pouquinho para essa galera a sua trajetória até você chegar hoje à gerência comercial da Refrigás. Como é Sim. que foi a sua história com a refrigeração, Sim. as empresas que você passou? Conta aí para a galera, cara. Contar bastante. E tem bastante, história, hein? Muitas. Tem História é bastante nossas coisa. histórias, não é isso? É, bastante coisa. Dias de luta, dias Dia de de glória. glória, é isso boa. aí. Tô esperando os dias de glória, Arnaldo. Mas, enfim, cara, eu era de e-commerce, né? Eu trabalhei na Netshoes por bastante tempo, né? Eu fui gerente de canais de vendas da Netshoes por muito tempo. E depois eu fui para Pernambucanas, numa startup de e-commerce da Pernambucanas também. Daí teve uma crise no varejo, em 2016. E, cara, a Pernambucanas desligou muita gente, eu saí também. E eu fiquei em casa 6 meses desempregado, cara. Eu mandava meu currículo para qualquer coisa e ninguém me chamava nem para entrevista. Terrível. E aí a Dias Ar-Condicionado me chamou. Há dias? Há dias. Há dias que você ficou desempregado e você esperava Sim. ser chamado aí, né? Dias não, fiquei há meses, dias. né? Há dias. Mas foi a Dias que me deu a primeira oportunidade. O Eliano Santana, né? Eles buscaram meu currículo no LinkedIn. E aí me chamaram. Quando eles me chamaram, eu falei, pô, cara, viajei já o mundo todo. Trabalhei no Cirque du Soleil também, nem falei pra vocês. Pô, que legal. Você trabalhou onde? Cirque du Soleil. Sério? Mas eu não sei plantar bananeira, não sei fazer nada. Você dava água pro leão, pros bichos? Dava nada. Alimentava os bichos, Eu era gerente de bilheteria. os animais. Aí eu viajei com o Cirque du Soleil pelo mundo todo. Ah, é? Antes de ir pra Netshoes e Mas tal. é que você tem uma picadilha de bailarino, assim. Sem nem dançar nada, sem fazer nada, cara. Não, só sabia contar dinheiro lá no Cirque du Soleil. Mas enfim, e aí, cara, quando veio a oportunidade para a Dias, eu pensei comigo, porra, eu viajei um monte de coisa, tal, já tive escritório e tudo. E vou agora viver todo sujo de graxa, né? Porque quando você não é do mercado e alguém te fala de ar-condicionado, você se pega pensando no quê? Numa portinha, né? numa portinha que vende ar-condicionado, geladeira, não sei o que lá, todo sujo de graxa. Eu falei, mas, pô, eu tava precisando muito. Eu falei, vou lá, vou ver qual é. E, Naldo, Gustavo, quando eu cheguei na Dias, eu falei... Viu a estrutura. Eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? O que é isso? E aí foi que eu comecei a entender como funcionava o mercado, o tamanho do mercado, quanto movimentava, né? Já naquele momento ali em 2016, o nosso mercado, não sei se vocês lembram, já estava começando a sofrer muitas alterações. Sim, né? Teve uma crise muito grande, Sim, né? sim. E foi o momento que o equipamento de 9000, o Split, ele tava entrando no online, né? E estava todo mundo preocupado, porque... em qualquer momento, esse equipamento de 9000 e tal, ele iria ser vendido muito mais pelo online do que pelas lojas físicas, né? Então, eu entrei meio que nesse momento. Na época, a Leveros, que se chamava Multiar, estava mudando de nome. Não sei se vocês lembram desse momento aí da história do nosso mercado. Sim. Mas foi nesse momento que eu entrei na Dias, e aí eu entrei como supervisor. Você lembra o ano, mais ou menos? 2016. Final de 2016. Eu entrei lá no final de 2016. Legal. E aí eu entrei como supervisor do interior de São Paulo. As minhas regiões, as regiões que eu atendia, era todo o interior. Todo o interior de São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral. Eu atendia as regiões de DDD 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 até o 19. E aí foi isso. Eu comecei na Dias, fiquei por 2 anos na Dias. E aí a Dias teve uma mudança de estrutura também. E aí eles desligaram alguns supervisores, gerentes. E aí eu fui para a Frigelar. Mas antes de falar da Frigelar, como que foi a sua experiência com a direção, com os gêmeos, que são nossos amigos, são nossos parceiros também aqui da Revista do Frio? Pra mim era tudo muito novo, né? Eu aprendi tudo na Dias. Se você ouvir por aí de alguém falando, a Dias é uma escola da refrigeração. Bacana. Assim, porque lá tinha um cara, o Eliano Santana, que é um cara muito experiente de mercado, é um cara muito conhecedor de técnicas comerciais, né? Tinha o Araújo, que hoje é dono da Clima 5. Clima 5, nosso amigo era também. Era um time tanto nessa época, eu lembro. Era só um baita fera, time. Né? Só fera. Era um baita time. E o Eliano, o que aconteceu com o Eliano? Cara, o Eliano, ele já tinha trabalhado muito tempo na Eugene,
O Eliano trabalhou muito tempo na Eugene e tal, e depois ele foi para Dias. Hoje, o Eliano tem uma empresa chamada Conteúdo, se eu não me engano. Ele é... Fora do mercado ou não? Ele é fora, mais ou menos fora. Ele trabalha com instalação de energia solar. Ah, tá. Mas ele volta e meia, pega alguma coisa de ar-condicionado também. Faz consultoria. Faz consultoria. É um cara muito inteligente, um baita profissional. Eliano é um baita profissional. É que eu acho, se não me engano, Nivaldo, nessa época aí que teve uma mudança de estratégia na Dias e teve alguns desligamentos, sim, na verdade foi a questão da crise mesmo. Porque teve uma crise em 2015, 2016. Sim. E eu acho que foi até isso que foi uma das causas que acho que desligou algumas pessoas. Porque o time era muito forte. O time era muito bom. Cara, não tenho muito o que dizer dos gêmeos, né? Mas, assim, dois caras extremamente profissionais. Onde eu vejo eles é uma alegria. Eles são muito brincalhões. Contagia, os dois. Né? Era eles na época? O Gerson ainda estava à frente da Dias? Eram eles já. Sim. Pô, tá. Bruno e Rafael, dois caras, assim, sensacionais. Não tenho nada que dizer deles. Araújo, pô, Eliano, o Cris Gigliotti. Cris Gigliotti, cara, muito meu amigo. Tinha o César lá também. Sim. Luciana, Angélica. Que time, hein? Baita time. A Luciana hoje é dona de uma empresa de instalação. Ela teve uma matéria na revista do Frio. Saiu. Luciana Patrício, o nome dela. Gente do Frio. Sim. Exatamente. Gente boníssima. A Angélica, que é a esposa do Rodrigo Men. Sim. Também estava à frente. Pô, né? Cara, eu aprendi com eles, né? Só aprendi com eles. Tava entrando no mercado. E foram os mestres que eu tive ali. Só pra entender. Aí foi onde você foi entender o que era o ar-condicionado. Exatamente. Porque, para mim, até aquele momento, o ar-condicionado, Naldo, ele se resumia somente na evaporadora. Para mim só existia isso. O vento saía dali da evaporadora de alguma forma, né? Mas foi isso. Cara, mas assim, me ensinaram tudo. Boa. Como que visita um cliente, como visita um instalador, como visita uma obra, o que fazer, o que pautar também, workshop. Pô, cara, tudo. A Dias é uma baita base, me deu uma baita base para continuar nesse mercado. E eu entrei lá nesse período e fui supervisor de regiões do interior. Eu te contei lá que você já ia começar a falar da Frigelar. Agora você pode falar da Frigelar. Agora pode falar da Frigelar. Que também é nossa parceira na Revista do Frio. Sim. E outra aproveitar para mandar empresa, uma baita empresa, para aproveitar para mandar um abração para o nosso saudoso aí, o nosso Alexandre Fris, que é o CEO da Frigelar, né? Sim. E toda a equipe Frigelar, né? É isso aí, com certeza. Assim, eu acho que eu tenho uma coisa boa em mim, que eu consegui pegar muito o que tinha de bom de cada empresa que eu passei, né? Eu, cara, peguei essa situação de base na Dias e, assim, na Frigelar, Arnaldo, cara, eu entrei e logo em seguida eles começaram um projeto com uma consultoria, que é a consultoria Sucesso em Vendas, e eles, cara, deram a teoria e a prática da evolução do comercial nas empresas de varejo, sabe? Caramba. Mas assim, baita treinamento, baita. Inclusive, para onde eu vou, eu levo isso, aplico também. As empresas por onde eu passo, eu sempre coloco isso. Né? Assim, foi assim, uma experiência fantástica. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou nesse treinamento por 1 ano e meio. Uma vez por mês a gente ia para Porto Alegre, ficava no hotel. No primeiro dia era só teoria, no segundo só prática. E assim, cara, eu nem conheço Porto Alegre direito. Te deu uma base legal. Pô, fantástica. E quanto tempo você ficou lá na Frigelar? Eu fiquei 2 anos na Frigelar. 2 anos. Na minha primeira passagem. Tive 2 passagens. E na primeira passagem, você já entrou como gerente comercial? Não. Na primeira, não. Na primeira, você foi como comercial. Eu fui como coordenador. Coordenador Especializado em ar-condicionado. Coordenador de ar-condicionado lá. E foi legal também, porque quando você sai da Dias. E assim, a gente, lá na Dias, eles têm um trabalho de treinamento muito forte, né? E os fabricantes, eles têm muito carinho pela Dias, né? Então, você sai da Dias e, assim, já tarimbado com relação ao ar-condicionado. E aí eu cheguei na Frigelar, pensando só em ar-condicionado. Aí você chega na Frigelar, que tem, sei lá, 9 mil, 12, 15 mil itens. Nossa. Você fala, pô, como é que eu vou fazer aqui, né? Mas, cara, lá na Frigelar também fui recebido pelo gerente, pelo um supervisor lá. O nome dele é Adriano Matos. Pô, o cara também sabe tudo de... Fera. E me ajudou também muito. Lá eu tive o gerente Marcos Elias. O Marcão foi o meu primeiro gerente lá na Frigelar. Também me ajudou muito. Não tenho nada que desabone ali também os meninos ali. A gente cresceu muito. Quando nós chegamos lá, eu e o Marcos, acho que a loja faturava
Pode falar de faturamento de loja? Pode. Não vou falar mais de faturamento de nenhuma loja. Esse daqui é o primeiro e último, tá? Então eu vou ficar falando... Dos faturamentos, né? Não vou falar. Em números. Mas a loja faturava cerca de 2 milhões e meio. E quando nós saímos, eu e o Marcos, ali na pandemia, a loja já estava faturando 5, 6 milhões. Nossa, mãe, que legal. Cresceu bastante, né? Isso lá na época, lá, né? Isso em 2018. A gente entrou em 2018, eu e o Marcão, e nós saímos na pandemia, em 2020. E, a gente saiu na pandemia, muitas empresas desligaram muitas pessoas, né? Nós saímos na pandemia. E eu lembro que eu fiquei muito puto, né? Porque eu saí na pandemia, fiquei muito, muito chateado, muito puto. E depois de um tempo, eu pensei, cara, mas eu acho que eu também teria me desligado, teria demitido o Nivaldo também. Com certeza. Porque é difícil fazer essa reflexão, Naldo. Na Frigelar, eu era pago para fazer uma coisa e fazia, e só. Só que, o cara que é pago para fazer uma coisa e só faz aquilo, ele é substituível, facilmente ele é substituível, né? E você querendo voar. Não, e aí, eu dava pouco para a empresa, eu entregava pouco. Então, na hora de um corte, a empresa vai analisar o quê? Cara, quem me entrega muito mais do que esse fica. Sim. Quem não me entrega, vai embora, né? Não me entrega, já era, tchau.